Boa noite a todos. Estamos na nossa hora, 19 horas e 30 minutos, hora que regularmente iniciamos as nossas atividades. Hoje, graças a Deus, com a presença de mais uma casa espírita, estamos aqui, então, reunidas, as casas espíritas Antônio de Pádua, Francisco Cândido Xavier e o Grupo Espírita Paulo e Estevão de Nova Venécia, as duas primeiras aqui de São Mateus. Agradecemos a presença de todos e hoje nós temos para nós o nosso querido companheiro de jornada evolutiva, como diz uma companheira nossa aqui da Casa do Espírito, Jorge Alberto Elarrat Canto. Ele é natural de Rondônia, profissionalmente formou-se em engenharia eletrônica, conheceu a doutrina espírita aos 17 anos, é trabalhador da Federação Espírita de Rondônia, atua no movimento espírita desde 1980, nas áreas de juventude, evangelização, ERD e unificação. Ele vai nos falar essa noite sobre o tema livre-arbítrio e doença mental. Ele carinhosamente nos permitirá, ao final da palestra, quem desejar fazer alguma pergunta, deixa no chat ou, assim que a palestra for para fazer a pergunta, abre o áudio para fazer ao vivo também, se assim desejar. A nossa casa de Nova Venécia está transmitindo esta palestra através do canal do YouTube deles. E, Letícia, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, você transmite para nós, por gentileza. E para iniciarmos a nossa atividade, sem demora, vamos pedir a Letícia que, por gentileza, faça a leitura e a prece, por favor. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado pelo convite de estar aqui conosco. Nas nossas casas, as nossas casas espíritas e as nossas casas, já que estamos não podendo frequentá-las no momento, porque todas as nossas casas aqui, as instituições físicas estão fechadas, mas tenho certeza que nossos corações estão abertos. E assim, eu gosto sempre de abrir aleatoriamente, para que a espiritualidade nos inspire sempre. Então, vamos lá. Nossa lição de hoje está no livro Pão Nosso, com o título Perante Jesus. E tudo quando fizertes, fazei-o de todo o coração como o Senhor e não aos homens. Quem disse isso foi Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. A compensação do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário anterior vastos horizontes para as ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesmo, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados
passam no tempo com a bagagem que lhe é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem, honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai a inspiração necessária para o nosso companheiro Jorge, para que ele seja instrumento, Senhor, do consolo, da paz e da harmonia que os nossos corações andam tão necessitados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos buscando o direcionamento necessário através do nosso livre-arbítrio, para que possamos caminhar mais próximos a Ti, meu Pai. Obrigado por tudo que nos destes. Obrigado por nos sustentar até aqui. Permaneça conosco durante mais essa atividade. Que assim seja. Que assim seja. Vamos pedir, então, que todos permaneçam com seus microfones no silencioso. E, por gentileza, Jorge Larrat, a palavra é toda sua. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Uma boa noite para todos nós. Quero dizer do meu imenso prazer de estar nesse momento na companhia de todos vocês para mais um estudo que tem por objetivo analisarmos alguns aspectos interessantes que a doutrina espírita possui, como esse que nós temos hoje, que é livre-arbítrio e as doenças mentais. Para que a gente possa fazer uma análise dessa questão de maneira mais apropriada àquilo que o Espiritismo apresenta, nós poderíamos trabalhar em cima dos pontos fundamentais apresentados na própria obra de Kardec, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos existem 5 perguntas diferentes que asseveram a mesma coisa, que os espíritos são criados simples e ignorantes. Questão 115, questão 121, questão 133, questão 634 e questão 1006. Todas essas questões falam a mesma coisa, que os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, desconhecedores das coisas. Como nós somos desconhecedores, nós não sabemos o que fazer, nem o de certo, nem o de errado, o nosso livre-arbítrio é muito pequeno. Porque o livre-arbítrio está relacionado com a capacidade de decidir, o dom de poder decidir. Isso exige intelecto. Quando a gente está no começo da evolução, nossas opções de livre-arbítrio são muito pequenas. Nós somos, portanto, limitados em termos de opção. Se você pegar um homem primitivo, um homem das cavernas, e disser para ele assim, você vai construir uma bomba atômica, ele não consegue construir. Ele não consegue fazer muito mal. Ele também não consegue fazer muito o bem. Por quê? Porque a inteligência diminuta não abre espaço para que o espírito ele consiga ou acertar ou errar. É preciso que a gente desenvolva a intelectualidade para que a gente tenha visão do mundo e possa decidir com mais acerto o que a gente tem para fazer. Então é como se fosse mais ou menos assim. Quando nós somos criados, nosso livre-arbítrio é bem pequenininho, igual numa fita métrica que a gente tem só um pedacinho dela, só uma tirinha. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, essa fita métrica ela vai crescendo. Então o nosso livre-arbítrio, ele cresce à medida que a gente evolui. A evolução amplia o nosso leque de opções. Quando eu vou conhecendo as coisas, eu posso usar a minha inteligência para fazer o bem ou para fazer o mal. É por isso que o Livro dos Espíritos assevera que o conhecimento intelectual ele vem antes do conhecimento moral. Primeiro eu preciso saber, eu preciso conhecer a vida, para depois eu decidir se eu vou fazer isso ou aquilo, o que é certo, o que é errado de fazer com o conhecimento que eu tenho.
Eu vou dar só um exemplo do que eu estou dizendo. No século XIX, tivemos um pesquisador que inventou a dinamite. Para que ele inventou? O nome dele era Nobel. Esse que é o prêmio Nobel é por causa dele. Ele inventou a dinamite. Por quê? Porque os trens precisavam atravessar as montanhas e era muito difícil abrir as montanhas na picareta. Então ele teve uma ideia, vou criar um explosivo para explodir e assim a gente ia poder atravessar as montanhas e acelerar a conquista do oeste norte-americano. Isso foi feito e funcionou muito bem. Isso é o quê? É o conhecimento usado da maneira positiva. Aí o que fez o homem depois? Olha, isso aqui explode, né? Então eu posso usar isso para colocar num caixa eletrônico e explodir o caixa eletrônico. É livre-arbítrio, usado de maneira equivocada. Então, para que eu consiga ter ideias de como usar as coisas, eu preciso primeiro conhecer. Então, primeiro a gente amplia, para depois a gente saber o que é que nós iremos fazer com esse nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente evolui, o nosso livre-arbítrio cresce, a gente se desenvolve. Quanto mais evoluído eu sou, maior é o meu livre-arbítrio, a minha possibilidade de optar. Só que existe um segundo fator no livre-arbítrio, que é o que é que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio. Quanto mais eu acerto, mais eu posso usar o livre-arbítrio que eu tenho. Então, eu às vezes tenho livre-arbítrio, já consigo, mas eu não posso usar porque eu não estou sabendo usar de maneira correta. Ou seja, eu teria a possibilidade de usar, mas a maneira como eu venho trabalhando o que eu sei não me permite usar o livre-arbítrio que eu tenho. É como se fosse mais ou menos da seguinte maneira. Eu tenho uma pessoa muito cruel, ela é muito cruel, ela é muito ambiciosa, muito egoísta, mas ela tem um conhecimento intelectual incrível, e ela diz, olha, eu já tenho condição intelectual de ser médico, eu quero reencarnar e quero ser médico. Realmente, o livre-arbítrio dele permite, ele já tem condições intelectuais de renascer, de ser médico, de exercer a profissão, de tudo. Mas o que acontece? Esse indivíduo, embora ele tenha essa condição, o histórico dele não lhe dá autoridade para usar o livre-arbítrio que ele tem. Então é como se fosse assim, quanto mais eu me desenvolvo intelectualmente, mais eu tenho livre-arbítrio. Ele vai crescendo à medida que eu me desenvolvo. Ele cresce. Mas quem me permite usar o que eu já tenho é o conhecimento moral. O uso moral que eu faço é que me permite usar ou não desse livre-arbítrio. À medida que eu vou errando, embora eu tenha esse livre-arbítrio, olha, você tem, mas por hora você está aqui, ele é desse tamanho. Mas por hora você só vai poder usar um pedaço dele, você não pode usar tudo. Então a pessoa poderia, mas não vai. Pode, mas não vai. Não, mas eu já tenho condição de ser médico. Pode, mas para você só tem essas opções. Olha, você tem tudo isso de opção aqui, mas está tudo impedido. Por quê? Porque você usou errado. Quando a gente usa erradamente, as nossas opções elas vão sendo diminuídas. Você errou de novo, aí diminui de novo. Vai diminuindo, a gente vai ficando cada vez mais limitado. Eu tenho livre-arbítrio grande, mas eu só tenho essas opções de uso. Por quê? Porque eu fiz muita bobagem. Embora eu tenha todas essas possibilidades, tudo isso é possibilidade de uso, mas eu só vou poder usar esse pedacinho, porque eu errei demais. É como acontece, por exemplo, das pessoas dizerem assim, mas eu queria renascer, eu queria ser mãe. Você poderia, mas o seu histórico não está lhe dando essa permissão. Então, você, de repente, não vai ter a possibilidade de ser mãe. Ou outra situação, eu gostaria muito de, sei lá, de nascer e viver numa cidade tal, no mundo. Não vai, você não tem merecimento. Poderia, você já tem conquistas intelectuais que permitiria isso. Mas você vai sofrendo podas no seu livre-arbítrio, de maneira que, mesmo existindo essa possibilidade em tese, no seu planejamento espiritual, ela é retirada por questão de merecimento.
Então, duas leis trabalham aí. O livre-arbítrio e a questão intelectual abrindo o livre-arbítrio, e o aspecto de moral restringindo o livre-arbítrio que você tem. Você tem, mas não pode usar. É como se fosse uma conta que está bloqueada. Você até poderia, mas nesse momento não vai poder usar. E quais são as opções que nos sobram? Se eu não posso ser tudo, vai sobrar o quê? Geralmente, as opções que sobram não são as melhores. Se eu queria nascer, morar em Paris, não vai. Você não vai, você vai nascer em Porto Velho, você vai morar lá em Porto Velho. Então, a pessoa vai perdendo concessões. Eu queria tanto ter filhos maravilhosos, lindos, todos. Não vai. Porque você criou tanta inimizade, você fez tanto desamor, que para você montar uma família, você tem tantos inimigos, que pelo menos parte dos seus filhos vão ser desses inimigos que você conquistou no passado. Então, acaba a família sendo um pouco mais complicada por conta disso. As opções que vão sendo restringidas são exatamente as opções que a gente gostaria de ter, mas que pela lei de causa e efeito, nós não estamos merecendo por hora. A questão moral, ela retira de nós temporariamente a possibilidade de nós termos aquilo que a gente deseja. Eu quero ser médico hoje, eu não posso, mas no futuro eu vou poder. Eu quero nascer em Paris e não posso, no futuro eu vou poder. Eu quero ser mãe e não posso, mas no futuro vai poder. Todas as restrições que a gente tem impostas no nosso livre-arbítrio decorrem dos nossos erros. E à medida que eu vou acertando, vai liberando o que está preso e eu vou tendo mais opções no meu planejamento reencarnatório. Enquanto esse tempo de liberdade do nosso planejamento reencarnatório não chega, enquanto a gente não tem a possibilidade de usufruir daquilo que a gente já sabe, restam para nós algumas opções e nem todas elas a gente gosta. Que a gente gostaria de ser uma coisa, não vai poder. Gostaria de ser belo, não vai nascer. Gostaria de ter o amor da minha vida ao meu lado, não vai ter. Gostaria de ter uma condição econômica maravilhosa, não vai ter. E entre as várias situações que podem acontecer conosco, ocorre também a questão da doença. A doença é uma das possibilidades que decorre do mau uso do livre-arbítrio. Então, entre os vários mecanismos educativos que a vida possui, a doença é um dos instrumentos educativos quando a alma se torna rebelde. Eu não quero dizer com isso, porém, que todas as vezes que alguém está doente ou que se apresenta doente, isso obrigatoriamente decorre de uma falta, de um erro, de um débito, de uma expiação. Não. Eu posso ter pessoas doentes por um aspecto missionário, eu posso ter pessoas doentes por um aspecto provacional e posso ter pessoas doentes por um aspecto expiatório. Depende muito da circunstância. Então, eu vou ter pessoas que reencarnam e que, de repente, têm uma determinada deficiência física ou têm uma doença extremamente perversa e que não necessariamente é um processo expiatório. Pode ser um processo missionário. Vamos dar um exemplo? Chico Xavier, por exemplo. Chico, até onde se sabe, tinha problema de angina, dor no peito muito forte, um olho não funcionava e o outro era estrábico. Isso pode ser fruto de um erro do passado? Pode ser expiatório. Mas a razão nos está a dizer que, muito provavelmente, essas doenças do Chico não eram expiatórias. Eram doenças do tipo missionárias. Para quê? Para mostrar a nós o quanto ele pode fazer, o quanto ele pôde fazer, mesmo tendo todas as limitações físicas que ele tinha. Enquanto nós somos plenamente saudáveis e não fazemos o que ele fez. Então, aí é que a gente percebe a característica do espírito. Existem espíritos que passam por determinadas dores exatamente para nos dar o exemplo de como a gente pode viver, mesmo com aquelas limitações, mas vivendo em plenitude o que a vida está nos pedindo. A irmã Dulce, por exemplo,
Segundo dizem, ela só tinha um pulmão. E fazia a obra que fazia. Imagine se ela tivesse 2. Então você tem pessoas que possuem doenças que não são porque elas devem para a lei, mas é porque elas trazem isso como uma forma de mostrar para os homens como você pode ser produtivo apesar da doença que você tem. E isso é muito importante para que a gente entenda e não faça aquela leitura rasa do tipo, olha, fulano ele tem um defeito na perna. Isso é do passado, ele é um espírito devedor, pode não ser. Pode ser um espírito missionário, pode ser uma entidade evoluída que veio nessa condição para dar exemplo para todos nós. Do que se pode fazer, mesmo com as imposições de um corpo doente, para servir de modelo e de exemplo para os que vivem em nosso redor. Então, essa é uma situação. Existe uma segunda situação. As doenças também podem ser por um aspecto provacional. O que é um aspecto provacional? Não é uma situação que está relacionada com um exemplo que eu venho dar. Não. As situações de prova não são relacionadas com uma alma evoluidíssima que veio dar o exemplo. Ela tem uma determinada doença em função das circunstâncias que ela procurou no hoje. Ela mesmo no hoje realizou algumas coisas e acabou tendo esse tipo de doença. Uma pessoa, por exemplo, que corre no trânsito de moto e aí sofre um acidente e, sei lá, perde um pé, perde uma perna, não obrigatoriamente isso tem a ver com um débito do passado. Pode ser em função do presente. Ela não estava correndo demais, não tropeçou o sinal fachado, não foi ela que provocou o acidente. Então, quando as causas estão no presente, nós não podemos nos remeter ao passado. Então, na questão das provas, elas são situações que decorrem em função das circunstâncias que a gente está vivendo. Num caso bem prático para os dias de hoje, eu posso ter pessoas que pegaram a Covid que não tem nada a ver com o passado. É porque a pessoa se expôs, a pessoa hoje no presente ela teve determinados comportamentos que levaram o indivíduo a experimentar a doença sem que isso esteja ligado diretamente a uma questão espiritual. Então, as minhas doenças não são necessariamente expiatórias. Elas podem ser missionárias, quando um espírito vem para dar exemplo. Elas podem ser provacionais, quando as circunstâncias nos colhem no meio do caminho, e elas são mais típicas nos espíritos em começo de evolução. Quanto mais primitivo o espírito, maior a probabilidade da sua doença ser provacional. E existe um caso que é bastante abundante, que são as doenças expiatórias, doenças que decorrem de um mau uso do livre-arbítrio no passado. Usei mal meu livre-arbítrio, aí a lei me alcança na forma de uma doença. Não necessariamente toda vez que a gente erra, a lei vai nos alcançar por doença. Ela vai nos alcançar por doença se essa for a forma mais adequada de nos frear, de nos fazer transformar, de nos impulsionar para um processo de transformação. Se a doença física for o melhor instrumento, então será ela. Se não for necessário isso, a dor moral pode ser usada como instrumento de educação. Só que a dor moral, ela só pode vir se o espírito sabe aproveitar a dor moral. Porque se eu experimento a dor moral e isso não me educa, a dor moral para mim não funciona. Tem que ser a dor física, a limitação física, a doença é que pode ser o instrumento que a lei pode se utilizar para refrear a nossa impulsividade na direção do erro. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela, no passado, bebia demais. Nossa, ela bebia muito, ela estragou a vida dela bebendo. Nessa existência, ela nasce com o estômago todo ruim. Não pode comer uma feijoada, não pode... Tem úlcera, tem gastrite, tem tudo. Tem que ter uma alimentação super regrada. Não pode nem pensar em álcool, senão estraga o estômago. Essa pode ser a forma que a lei encontrou para educar esse indivíduo para que ele aprenda. É uma doença expiatória. Mas se de repente essa pessoa não precisasse
disso para se educar, ela podia nascer, por exemplo, num lar muçulmano. Vai nascer lá no Afeganistão. Não tem uma gota de álcool no país inteiro. Não tem. Não tem nem como beber. Você não pode dizer, mas eu queria. Para usar álcool, só álcool em gel hoje, em tempos de pandemia. Vai ter que beber álcool em gel. Porque álcool mesmo o país não tem. Países muçulmanos não têm álcool dentro deles. E aí você pensa, você quer educar? Bota ele lá. Ele nasce saudável. Fisicamente ele não tem grandes consequências. Mas ele está unido por um processo educativo. Ele vai ter que aprender uma religião que diz que não pode beber, que isso aí não pode ser assim. Então vai educá-lo por outra via que não física. Vai educá-lo pela via mental, da conduta, impedindo que ele caia nas mesmas pedras, tropece nas mesmas pedras e caia nos mesmos buracos. Então ele vai ter outras experiências. Pode ser que ele renasça numa família muito rígida que não deixa beber. Pode ser que ele renasça numa religião que não deixe ele beber. E pode ser que ele caia num país que não deixa o cara beber. E pode ser que ele renasça com uma doença para impedir que ele beba. Então veja que os nuances das circunstâncias, eles estão muito diferentes de acordo com as necessidades que a gente tem. Eu não sei se me faço claro no que quero dizer, mas resumidamente, nem toda doença se dá por um processo expiatório. Ela pode ser missionário, ela pode ser provacional, mas pode ser expiatório também. E a doença não é o único instrumento da lei para que a gente se corrija. Não é só a doença, a forma da lei nos educar, não é só através de uma limitação física. Nós podemos ter uma limitação social, nós podemos ter uma limitação religiosa, nós podemos ter uma restrição geográfica, de país, aonde você impede que o indivíduo tenha acesso àquilo que lhe faria mal. Então veja como a lei, ela tem vários mecanismos para promover em nós o processo de reeducação. A doença não é o primeiro instrumento que se utiliza. Existem formas anteriores. Ela começa a alcançar o físico quando os instrumentos mais suaves de instrução, de orientação, não estão dando resultado. Nós não estamos conseguindo aprender com aquilo que está nos acontecendo. Quando isso se dá, aí a gente começa a ter a necessidade de determinadas experiências que vão despertar em nós sentimentos que a gente está tendo dificuldade de perceber. Então, por exemplo, hoje no nosso mundo, nós temos muitas pessoas que passam por problemas de doença e na casa espírita há uma tendência danada de amarrar isso tudo com expiação do passado. Nós temos que esquecer isso. Nem todo mundo que passa por doenças, obrigatoriamente, é um devedor do ontem. Pode ser um processo provacional, que pode ser alguém que veio deixar um exemplo para nós. Geralmente, os que deixam exemplo são mais conformados com a doença e não odeiam a situação que passam, e eles simplesmente superam essa dificuldade. Os que mais reclamam, os que mais odeiam a limitação que a vida lhes impõe, são os que possuem as indicações mais claras de que isso seja um processo expiatório. Ok. Como surgem as doenças em nós? Quais são as estratégias que a lei possui para trabalhar as doenças das nossas vidas? 7 formas diferentes. Existem 7 maneiras de uma doença chegar até nós. Primeira delas, na hora da formação do novo ser, quando está formando o bebezinho, tem um óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. Na hora de juntar o óvulo com o espermatozoide, os espíritos que estão cuidando da nossa encarnação já escolhem um espermatozoide e um óvulo com as deficiências que a gente vai precisar. Se for uma deficiência física, então ele vai dizer, olha, eu preciso de uma pessoa que venha com um problema na área do pulmão. Verifica entre esses espermatozoides aí, qual é que tem uma má formação no pulmão, porque vai precisar dessa doença. Aí naquele conjunto de espermatozoides que está em volta do óvulo,
eles analisando o genoma dizem, olha, aquele bem ali tem um gene problemático na área do pulmão. Se a gente aproveitar ele, ele vai formar um corpo com lesão pulmonar. Aí arrasta-se aquele espermatozoide do meio dos outros, e esse, que a princípio era doentinho, é o que fecunda o óvulo. A biologia diz que geralmente é o mais forte que fecunda o óvulo. Nem sempre. É o melhor, mas não o mais forte. É o melhor para aquele espírito, que vai formar o corpo mais adaptado para aquele espírito. Então você pega o espermatozoide, traz, e esse espermatozoide vai desenvolver um corpo com essas características. Se for uma doença física, a doença física. Se for uma doença mental, a doença mental. Então esse é o primeiro modelo. Já o espermatozoide já traz a doença dentro dele, ou o óvulo já traz a doença dentro dele, perfeito. Já está definida a doença desde o princípio. Mas existe um outro fenômeno chamado epigenética. O que é epigenética? É uma característica que acontece no processo de formação nossa, dentro do útero das nossas mães, em que não muda o DNA fica o mesmo, mas algumas substâncias vêm e se agregam ao DNA e não deixa de se manifestar. A pessoa deveria ter uma determinada doença, aí o DNA é impedido, a doença não se manifesta. Ou ao contrário, ele deveria manifestar saúde, aí essas substâncias vêm e se encaixam no DNA, e o DNA não deixa a saúde acontecer, e a pessoa se torna doente. Isso é a segunda forma. Veja que não houve mudança de DNA, é apenas a agregação de outras substâncias que fizeram com que o DNA expressasse ou não aquilo que era previsto. Terceira situação, chama-se mutação. Durante o processo de formação do bebezinho, o espírito está tentando renascer e está ligado a esse corpo que está se formando. E as impressões do espírito se derramam sobre esse corpo que se forma. Um espírito que bebeu demais e que carrega muita culpa por ter bebido, traz um perispírito no mundo espiritual todo deformado em função das opções que ele teve de vida, pelo uso do livre-arbítrio que ele teve. Consequentemente, quando ele tenta formar um novo corpo, ele mutila esse corpo que está se formando, e aí eu tenho um bebê que se forma com uma doença que os pais não tinham. Como é que pode? O pai deu um espermatozoide saudável, a mãe deu um óvulo saudável, quando fundiu, fez um ovo saudável, era tudo saudável. Aí, quando a gente funde essas características dentro do novo ser, na hora que ele começa a fazer as divisões celulares, o espírito vem, né, e já está assentado sobre o corpo desde a fecundação, e ele começa a orientar as divisões celulares e ele produz uma doença. Então vamos falar especificamente de síndrome de Down. Eu posso ter uma síndrome de Down que se manifesta porque quando escolheu o espermatozoide, ele já tinha um cromossomo 21 a mais. Quando ele veio para fecundar o óvulo, já fez 3 cromossomos 21, já tem trissomia do 21, está a síndrome de Down estabelecida. Segundo, pode ser uma questão de mutação. Esse indivíduo, ele não tinha 3 cromossomos 21, mas na hora que a divisão celular foi acontecendo, num dado momento, lá por 15 dias, 20 dias, um mês, sei lá quando, na hora da divisão celular, aconteceu uma divisão equivocada e uma célula se dividiu com 3 cromossomos 21. Todas as que forem descendendo dela vão todas ter trissomia do 21, todas serão síndrome de Down. Então você vai ter um indivíduo que parte do DNA dele é um DNA que não tem a síndrome, e parte do DNA vai ter a síndrome. Ele vai ser mosaico, que a gente chama. E tem 2 DNAs no mesmo corpo. Um DNA que a gente pode dizer que é dos 23 cromossomos certinho, e outro com 3 cromossomos 21, a partir dessa mutação que aconteceu. Isso pode acontecer tanto em doenças físicas, como em doenças mentais. Quarta situação que pode se dar. Não houve, na verdade, nenhum problema durante a gestação. Não houve. Foi tudo normal. Não houve mutação, o corpo nasceu saudável, mas depois que o bebê nasceu, ele teve um problema.
Ele caiu do colo de alguém. Ele escorregou dentro de uma piscina e ficou sufocado, e quando tirou, pela oxigenação no cérebro que não aconteceu, ele ficou com uma lesão cerebral. Então você tem acidentes que podem acontecer e provocarem, assim, as doenças do ponto de vista físico ou as doenças mentais. Você pode ter um maltrato de alguém que leva a lesões físicas, ou descuidados, ou alguma circunstância de um acidente que não chega a ser culpa de ninguém, mas ocorreu, foi um acidente, a criança escorregou da escada e bateu a cabeça, ou bateu a coluna, ficou paraplégico, aconteceu algum acidente com ela, e aí daí para frente ela fica sequelada. Então essa seria uma quarta situação. Quinta situação que pode se dar com o indivíduo. Ele pode renascer, ter as coisas mais ou menos organizadas dentro dele, e num dado momento em que ele está vivendo, ele pode ter uma doença. Você pega um sarampo, e esse sarampo vai uma febre muito alta, você convulsiona, depois da convulsão está sequelado. Eu posso ter uma doença que me deixe sequelado fisicamente, com sequelas físicas. Eu posso ter uma poliomielite, e a partir daquela poliomielite eu vou ter problema nas pernas que eu não tinha antes. Então, nem todas as doenças, elas ocorrem dentro do útero. Existem muitas doenças programadas que ocorrem fora do útero. A sexta situação de doença que a gente tem dentro desse cenário é uma questão muito interessante apresentada por Martins Peralva no livro O Pensamento de Emmanuel, que ele fala das chamadas predisposições mórbidas. O que são as predisposições mórbidas? Predisposição mórbida é o seguinte: eu tenho um espírito que ele é uma alma doente, ele é um espírito problemático, ele traz uma série de deformidades no mundo espiritual. Se ele for renascer do jeito que ele está, ele vai fazer um corpo bem doente. Vai ter lesão nas mãos, lesão na garganta, ele vai ter dificuldade para andar, ele vai ser um ser bastante comprometido. Por quê? Porque no mundo espiritual ele tem muitos compromissos. Eu olho para ele e digo, a reencarnação dele vai ser bem difícil, ele vai trazer muitas lesões. Acontece que esse mesmo cara que tem todas essas lesões é um professor maravilhoso, ele é excelente para ensinar. Ele é muito bom em sala de aula, ele consegue ensinar, ele é muito didático, ele é ótimo. Então, como é que faz? Ele vai renascer todo defeituoso e não vai poder exercer a profissão de professor? Ou será que dá para ele vir como um professor mesmo com essas doenças todas? Então, essa sexta situação chama-se as situações que vêm com as predisposições mórbidas. É assim: o espírito é doente, mereceria um corpo doente, mas ele tem um serviço para prestar no bem. Vejam que eu estou falando que é um serviço no bem. Estou falando de serviço na doutrina espírita. É um serviço no bem, que pode ser numa sala de aula, num trabalho como servidor público, na condição de médico, de enfermeiro, de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, o que quer que seja. Uma tarefa que eu vou desempenhar que vai ser muito útil para as pessoas. Eu vou ter uma possibilidade de ajudar muita gente. Então, como eu tenho essa possibilidade, então eu posso renascer na seguinte condição: eu mereceria um corpo doente. Mas considerando que eu posso ser muito útil para a sociedade com o conhecimento que eu tenho, eu então posso renascer saudável, eu posso renascer plenamente saudável. Mas como que vai ser isso? Se o espírito é doente, ele não vai imprimir no corpo as impressões que ele tem? Pois é aí que entra a ação dos espíritos. Eles colocam como se fosse uma placa impedindo que as energias do espírito perturbem o corpo. Então, o espírito é doente, mas o corpo fica sadio. É meio contraditório, né? Porque o esperado é que espírito doente, corpo doente. Espírito sadio, corpo sadio. Nesse caso, nós temos espírito doente, corpo sadio.
É o acréscimo de misericórdia que acontece aí. Por isso que a gente vê em tantas reuniões mediúnicas, espíritos se manifestando, dizendo: ele deveria vir todo doente, não sei por que ele está todo saudável, pelas maldades que ele fez, ele deveria vir todo torto. O que ele está dizendo com isso? Que se fosse pegar o espírito do jeito que ele é, para fazer um corpo sem essa mediação da misericórdia, nós iríamos nascer todos deformados. Então, como temos um serviço positivo a realizar, o que fazem os espíritos? Permitem que a gente renasça com um corpo saudável, apesar do espírito ser problemático, por conta do serviço que a gente tem para desempenhar. Por quê? Porque a esperança é a seguinte: ele vai renascer e vai fazer um trabalho no bem tão bom que o espírito vai se melhorar. E quando o espírito se melhorar, ele vai permitir que a saúde permaneça no corpo. Só que, se nós não melhorarmos, o que vai acontecer no futuro? Aquele anteparo que existe, que impede que a doença chegue no corpo, não vai ser suficiente. E se você não mudar de vida, o bombardeio mental negativo do espírito na direção do corpo vai fazer o corpo adoecer lá na frente. Então você passa a primeira parte da vida saudável, atravessou a primeira parte, aí começa: olha, deu problema no meu fígado, no meu rim, no meu estômago, no meu pulmão, meu isso, meu aquilo, não consigo. A máquina começa a se desorganizar de maneira muito rápida, muito cedo. O que está acontecendo? São as doenças relacionadas com o processo da chamada predisposições mórbidas. Eu nasço com uma predisposição para algumas doenças. Eu nasço com a predisposição, mas ela só vai eclodir se eu, evidentemente, não me modificar. Se eu me modificar, eu automaticamente não vou ter. Fofocas de bastidor dizem que Divaldo Franco deveria ter um câncer de garganta. Pelos erros que ele tem, teria um câncer de garganta. Mas como ele teve um trabalho muito grande no bem, o câncer nunca se manifestou. Mas ele está ali latente. Se por algum motivo ele abandonar a tarefa e perder os méritos que ele recebe pelo equilíbrio do trabalho que realiza, aquela doença que está lá ataca o corpo. Ou, de repente, nos vários e vários anos, nas décadas de serviço que ele teve, ele já se transformou e desmontou a bomba relógio, de maneira que o espírito não tem mais as energias negativas que possuía, então, portanto, não tem mais o risco da doença eclodir no corpo físico. Mas esse é só o sexto, ainda falta um. A última forma das doenças se manifestarem é através dos chamados cárceres psicológicos. Não são doenças físicas. Não está no físico. Está tudo na alma. Eu me comprometi no passado e o corpo nasce saudável, mas a alma está enferma. As doenças não são visíveis. Não é no hardware, está no software. A pessoa cometeu delitos, mas ela nasce saudável. Ela tem toda a estrutura saudável. Mas dentro dela, no íntimo da mente, ela sofre problemas. Conflitos, depressão, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, hebefrenia, uma série de conflitos que a gente vai apresentar, as várias expressões do espectro autista. Então, todas essas questões estão aonde? Estão na forma como as doenças nos alcançam, sem atingir o físico. O físico está todo saudável. Não está no físico da pessoa. Está na mente. Está na forma de funcionamento do nosso cérebro. E aí, nessa nossa discussão, o que a gente vai observar? Que, retornando para o começo da nossa discussão, as doenças, voltando para o que eu disse lá atrás, as doenças, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser prova, elas podem ser expiação e elas podem ser uma missão. As doenças. Mas as doenças mentais, conforme assevera André Luiz no livro
ação e reação, elas sempre decorrem de processos expiatórios. Não existe doença mental que seja missionária. Todas as doenças mentais, no dizer de André Luiz, decorrem de desarranjos no processo de organização do nosso pensamento. André Luiz tem uma obra específica tratando sobre essa questão, chamada No Mundo Maior, que é o 5º livro da série. O 5º livro de André Luiz é uma visita durante 30 dias a um manicômio, e ele revela ali uma série de informações muito preciosas sobre como é que as doenças mentais têm uma conexão com os aspectos físicos. Nós temos doenças mentais que estão associadas ao físico. São síndromes, são situações sindrômicas. Nós temos, por exemplo, a questão da síndrome de Down, o cretinismo, a síndrome de Patau, todas elas, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, triplo X, todas elas trazem comprometimento da questão cerebral e estão no físico. Fisicamente, a pessoa traz algum comprometimento. Isso é fato. Então, são doenças do espectro da questão mental que estão no físico. Mas a gente tem um outro conjunto de enfermidades no campo mental que não estão no físico. Estão todas na alma. O corpo é saudável, mas a pessoa sofre uma depressão terrível, uma angústia, um vazio existencial intransponível. É tanta dor que dói fisicamente na pessoa. Desejo de abandonar a existência, angústias que decorrem do quê? De processos que estão relacionados às questões mentais. Essas questões de doenças dessa natureza, elas são fruto de determinadas expressões do uso do nosso livre-arbítrio. Nós tínhamos a opção de usar o livre-arbítrio de um jeito, nós usamos de outro. Como a gente usou de maneira diferente, nós encontramos o comprometimento nosso diante da lei. Houve um compromisso nosso. E a lei nos alcança restringindo as nossas opções. E por conta disso, nós experimentamos doenças mentais físicas e doenças mentais que são puramente psicológicas. Elas não são detetáveis em nenhum instrumento que mede as coisas do corpo. É só o psicólogo, ouvindo a nossa alma, que consegue dizer que nós estamos em processo de desalinho. Olhando a história da humanidade, nós sempre tivemos conflitos de ordem psicológica. Sempre tivemos. Tanto as doenças físicas, com as síndromes, como aquelas outras que não estão no hardware, que estão no software. As doenças mentais, que são, na verdade, os transtornos mentais que a nossa sociedade hoje experimenta. E a gente, às vezes, fica perguntando, por que motivo a gente tem hoje tanta depressão no mundo? O que está acontecendo? Que a taxa está crescendo, viu? Hoje, no mundo, nós já somos 4,6% de deprimidos. Uma taxa muito alta. Muito alta. É assim, de um grupo de entre 20 e 25 pessoas, você vai encontrar pelo menos uma que sofre de depressão. É uma taxa muito alta. E o que é mais grave é que o Brasil tem a segunda taxa das Américas, só perde para os Estados Unidos. Nós temos 5,2% de deprimidos. Nós somos mais altos do que a média do mundo. O que está acontecendo conosco? O que foi que houve com a gente? Que a gente constitui um país tão alegre, dado a alegria, tanta coisa, estamos nos tornando depressivos. Houve alguma coisa que aconteceu na nossa sociedade que está tirando de nós a nossa paz, está fazendo a gente desenvolver essas características de personalidade? Porque, sabe, a leitura que o Espiritismo nos dá sobre a questão da depressão nos fala que ela decorre de uma dificuldade de adaptação do indivíduo com seu plano reencarnatório. Eu, antes de reencarnar, tinha um plano e eu aceitei esse plano. Eu precisava dele. Mas quando eu reencarno, que eu sofro o esquecimento do passado, eu me angustio demais com o plano que eu tenho. Eu não suporto a família que eu tenho, não suporto o corpo que eu tenho, o país que eu moro, a sociedade, a vida, tudo. Meu Deus, eu sofro tanto. E aí, como eu não me adapto com esse planejamento,
eu deprimo. Só que assim, ter planejamento que não se adapta àquilo que a gente gostaria é de todo sempre, nunca foi diferente. As almas sempre planejam no mundo espiritual uma coisa, e quando chega na hora que elas vêm para executar esse plano na Terra, elas têm uma dificuldade imensa de aceitar esse planejamento. Elas têm muita dificuldade de admitir que querem ser pobres, que ter uma família doente, que terem um lar conflituado, de não encontrar o amor da sua vida. É muito difícil você, depois de encarnado, aceitar um plano desse tipo. Então, isso sempre foi desse jeito, mas os índices de depressão eram menores. Por que aumentou? O que foi que aconteceu que a gente observa a partir do século XIX um crescimento da depressão no mundo? Qual foi a razão para que isso ocorresse? Segundo aquilo que os espíritos dizem, nós tivemos no século XIX uma movimentação no mundo espiritual muito infeliz. Qual foi? A partir do século XIX, cresceu no mundo as ideias materialistas. Antes do século XIX, com todos os defeitos que as religiões tinham, tem todos os defeitos do mundo, pode botar todos os defeitos. É motivo de exploração, é motivo de opressão, gerou torturas, promoveu guerras, é verdade, tudo isso é verdade. Mas com todos os defeitos que a religião tinha, ela tinha uma virtude. Ela dava esperança ao ser humano. Eu passava por um sofrimento, eu dizia, mas Deus está vendo. Eu sofro, mas Deus vai cuidar de nós. Eu tinha dentro de mim uma motivação interior que me impulsionava na senda do progresso. Quando chegou no século XIX, os nossos pensadores resolveram rasgar a figura de Deus da nossa sociedade. Passaram a negar a ideia da religião e oferecer ao homem a ideia de que ele seria muito mais feliz se ele se afastasse das ideias religiosas. Chegaram até a propor que o homem do século XX seria um homem mais feliz porque não teria mais religião. Esse pensamento infeliz, ele trouxe uma sequela muito forte para a nossa sociedade. É verdade que a religião fazia muito mal a muita gente, mas na hora de arrancar a religião, era para ter deixado a espiritualidade e tirado só a religião. Mas o que fizemos nós? Arrancamos a religião da sociedade e junto com ela, todas as expressões de espiritualidade foram arrancadas juntas. As nossas academias hoje são profundamente materialistas. Elas não aceitam o pensamento da imortalidade. Agora, no século XXI, está começando os primeiros rudimentos de aceitação. Mas o que foi semeado durante quase 200 anos, que é lá do século XIX todo e todo o século XX, é o resultado do que nós estamos vendo aí. Você quer ver qual é o resultado de uma sociedade sem Deus? Abre a janela e dá uma olhada. É isso aí que você está vendo. As pessoas não têm mais esperança no futuro, então elas deprimem, porque elas não têm a sensação de que alguém os proteja. Ela tem uma doença, ela quer se matar, porque ela acha que ela não tem vida após a morte. As pessoas estão atrás de uma felicidade aqui. Já que não existe felicidade amanhã, já que não existe espírito, não existe nada, só existe a vida na matéria, então eu tenho que ser feliz aonde? Eu tenho que ser feliz aqui, neste lugar que eu vivo. Então eu tenho que ter o melhor marido, o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa. Então eu fico postando no Facebook tudo que eu puder para mostrar que eu sou feliz, que eu tenho riqueza, que eu tenho poder. Eu preciso mostrar às pessoas que eu estou conseguindo conquistar as coisas na Terra. E esse foi o maior prejuízo que o materialismo trouxe para nós. Ele arrancou de nós a sensação de proteção. Ele arrancou do nosso coração as esperanças. E a nossa sociedade, portanto, transferiu a felicidade para o mundo presente. E não consegue ser feliz. Esse mundo que nós estamos não consegue nos dar toda a felicidade que a gente gostaria de ter. E como eu não tenho nenhuma ideia de vida futura, eu sofro miseravelmente, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então a descrença, a falta de Deus, é que está aumentando a questão da depressão, da síndrome do pânico, das angústias, porque a fé está se apagando no coração dos homens. O que é que nós precisamos fazer para que a gente consiga resgatar esse grande mecanismo que está apagado? Nós precisamos
reconectar a nossa ligação com o Criador. E essa conexão se faz através do próximo, através da caridade. Na relação com o outro, saindo do meu isolacionismo e indo ao contato com o meu semelhante, é que eu quebro as barreiras do meu egoísmo e descubro o prazer de ser útil. Ao exercer o amor na minha vida, eu me conecto com as energias mais positivas do universo. E um influxo de coragem, de energia, de esperança, de consolação e de proteção atuam sobre o meu inconsciente e revigoram as minhas forças interiores e faz com que eu saia do meu processo depressivo. É um mecanismo natural da própria vida. Nós temos a necessidade de fazer o bem e de amar, porque somos filhos de Deus, somos filhos do amor. E obrigatoriamente o amor clama dentro de nós. Quando eu me isolo na minha depressão, quando eu me fecho na minha dor, para ficar somente no meu quarto, lambendo as minhas feridas, revivendo as minhas dores e meus sofrimentos, eu fecho meus canais espirituais e aí eu me sinto muito mais desamparado, muito mais sozinho, muito mais angustiado. É aí que entra o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente consiga dar boas soluções com aquilo que a gente tem para fazer. Conhecedores que somos do que é o livre-arbítrio, da nossa possibilidade de bem agir para termos boas consequências, nós temos que difundir às pessoas que os atos de hoje decorrem do ontem. Então, os atos do amanhã decorrem do que fazemos hoje. Nós precisamos construir um amanhã melhor, a partir do nosso esforço de sermos melhores a cada dia, para que o nosso amanhã seja mais venturoso do que os dias atuais que nós temos. É esse uso bem ajeitado do livre-arbítrio que vai conceder a nós a felicidade que nós tanto almejamos conseguir. E aí, fazendo opções saudáveis com o nosso livre-arbítrio, a forma da lei nos alcançar será muito mais suave do que através das doenças, e fundamentalmente as doenças mentais. Tanto as doenças mentais que decorrem de questões físicas em nós, como aquelas outras que atacam o nosso psiquismo e que nos destroem de dentro para fora. Hoje, com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, nós temos plena condição de oferecer uma mensagem consoladora à humanidade que pode transformar a história do nosso planeta, oferecendo novos tempos para todos nós. Basta que nós nos percebamos como portadores dessa mensagem extraordinária. Mas se nós não entendermos o que o Espiritismo representa, esse tesouro inestimável vai passar por entre os nossos dedos sem que a gente consiga aproveitá-lo de maneira efetiva. O grande chamado que a doutrina espírita faz hoje é que nós atuemos na nossa sociedade colaborando na transformação do mundo novo. De que forma? Multiplicando as mensagens do bem, multiplicando o amor através das redes sociais, sendo semeadores da paz, porque muitas vezes nós observamos companheiros nossos, mesmo do movimento espírita, partilhando mensagens de ódio, de desamor, de violência, de agressão dentro das redes sociais. Todo aquele que agride quem quer que seja na rede social não está a serviço do bem. O bem não agride ninguém. Então não faz sentido que nós queiramos defender o bem, levantando uma espada para defendê-lo. Quando fazemos isso, a bem da verdade, estamos também enlouquecidos no desamor e vinculados a entidades perturbadoras que nos impulsionam a sentir ódio e que pode, de repente, nos projetar em quadros profundamente dolorosos no futuro, em função da chance que nós tivemos de usar dessa nossa oportunidade para semear o bem e nós não conseguimos fazer. A chamada do Espiritismo é: sejamos multiplicadores da paz. Utilizemos das redes sociais para disseminar o máximo de amor possível. Independente de bandeiras ideológicas, políticas que a gente defenda, se eu publico algo que tem traço de ódio, você não está a serviço do bem. O bem só estará conosco quando nós formos multiplicadores do amor que nós conhecemos. Portanto, reflitamos hoje naquilo que estamos fazendo, para que nos dias que se aproximam,
nós não venhamos a ser contados não somente entre aqueles que estudam as doenças e os transtornos mentais, mas entre aqueles que também, em função do mau uso que fazem do seu livre-arbítrio, com a mensagem que são portadores, se apresentam como candidatos para amanhã experimentarem, por sua vez, transtornos mentais também. Já acabou? Muito obrigado. Temos aqui uma pergunta no chat que eu já vou te fazer. Primeiro, eu quero responder a Juliana que sim, a palestra está sendo gravada e será colocada no YouTube, tá bom? Tem os agradecimentos. O João Tavares, quando você disse a respeito do espírito doente no corpo são, né? Ele pergunta se isso seria moratória. Eu acho que o João é a Flávia. Ela colocou, não é isso, Flávia? Ah, tá aqui a Flávia, agora estou vendo. Não, isso ainda não é a moratória, Flávia. A moratória é uma outra circunstância, que ela não é tão comum, ela é razoavelmente rara. O mais comum é o abreviamento da existência, né? A moratória seria um aumento da previsão do tempo de encarnação. Então, eu vim para passar, sei lá, 70 anos, mas eu estou fazendo um trabalho tão bom que a espiritualidade vem e amplia meu tempo de permanência na Terra. Eu recebo uma cota adicional de fluido vital, senão não dá para ficar. Você tem que receber uma cota adicional de fluido vital e permanece por mais um tempinho na Terra. Aí renova, se for o caso, mais um pouquinho. Dizem, né, que Chico teria vindo para escrever 50 livros, só 50. Mas ele foi tão exitoso na tarefa que os espíritos falaram, ele está indo tão bem que dá para dar um pouquinho, vamos botar mais 50 para ele. Aí fez mais 50. Aí renovaram de novo, e assim foi renovando até os 92, que foi quando ele desencarnou. Então, você tem aí renovação. No livro Painéis da Obsessão, no capítulo 1º, você tem um caso de moratória, de um indivíduo, acho que não é Maurício o nome dele, mas é um personagem que tem lá, que ele estaria desencarnando, e aí os mentores fazem uma aposta e ele recebe uma moratória, no caso dele 5 anos, que é oferecido a ele de mais fluido vital, pela possibilidade dele aproveitar a lição e crescer e se desenvolver. Então eles fazem uma aposta nele e deixam esse companheiro por mais tempo. Existem várias pessoas em processo de moratória. O Raul Teixeira fala que também está em moratória. Ele sofreu um acidente, tempos atrás, indo para uma tarefa espírita. Os companheiros do carro desencarnaram, mas ele não. Então ali foi um momento de moratória pelo trabalho que ele fazia. Então a moratória é uma outra circunstância de aumento de tempo de vida. Aqui a gente está falando que são as predisposições mórbidas, é você estar fisicamente saudável, mas ter um espírito doente. Se você não se cuidar, amanhã essas doenças espirituais vão bombardear tanto o corpo que poderão surgir no nosso corpo físico. Ou não. Se você a Flávia também comenta que a questão do espermatozoide, no livro Missionários da Luz, também tem grandes explicações no livro. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, esteja à vontade. Missionários da Luz, capítulo 12, 13 e 14. O reencarne de Sigismundo. Alguém mais quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade para perguntar, gente. Foi muito bem explicado, ninguém tem perguntas. Ou está todo mundo com vergonha. Mas, mais uma vez, Jorge, receba o nosso agradecimento pela sua disponibilidade de nos falar. Nós vamos te pedir, no final, eu dou uns recadinhos, e no final eu vou te pedir que faça a prece de encerramento. Tá bom? Queremos... ontem nós tivemos, nós daqui, da cidade de São Mateus e da região, até de Vitória, tivemos uma grata surpresa com a volta do belo trabalho que a Rádio SEAP desenvolve. Um trabalho que encanta
e acalma os nossos corações através da música, né? Em primeiro momento, esse trabalho irá continuar de 15 em 15 dias. É um trabalho desenvolvido pelo Grupo Espírita Antônio de Pádua. Ele, aos sábados, das 9 ao meio-dia, ele tem trazido para nós músicas espíritas e um congraçamento através do chat, que é tipo um spot, eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse um... Ô, Fábio, me ajuda aí, Fábio. Cadê? É Spotify, né? Isso, é uma coisa assim. Ô, Tereza, é um podcast gravado ao vivo, né? A gente trabalha ao vivo, mas fica gravadinho lá, e são todos muito bem-vindos. A gente tem muita gente aí que ajuda a fazer a programação, e as músicas mais belas, espíritas, são passadas, reflexões bacanas. Então a gente manda sempre o link. Quem tiver interesse, só falar com a Tereza, que a Tereza é a mulher da nossa propaganda, viu? Mas o que é bom tem que ser divulgado, não é mesmo, Jorge? Tereza, me passa depois esse link que eu quero divulgar para todo mundo que eu conheço, tá? Com certeza, vou passar sim. E agora vamos avisar a todos, os companheiros da Casa do Chico, que as nossas atividades, terça e quarta, às 19h30, estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho. E domingo que vem, quem vai falar para nós é Ivana Chamarelli, da cidade de Tabatana, Bahia, e o tema será A Exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Esses são os nossos recadinhos. Mais uma vez agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença dos companheiros de Nova Venécia, que muito nos honrou neste trabalho conjunto das 3 casas espíritas, e pedimos agora ao nosso querido companheiro, Jorge Larraque, que faz a prece de encerramento por nós. Então vamos orar. Senhor das nossas vidas, o que seria de nós se não tivéssemos o conhecimento espírita? Porque caminhos longos e tortuosos, sombrios e amargos, nós estaríamos caminhando hoje, se não tivéssemos recebido a luz dos nossos caminhos, a luz das nossas vidas, através da informação que o Espiritismo nos faculta. Não fosse a mensagem consoladora e extraordinária que Tu nos trouxeste, por onde andaríamos, Senhor? Mas Tu, cheio de misericórdia e complacência, reconhecendo a imensidão das nossas falhas, mas, ao mesmo tempo, derramando amor sobre todos nós, nos trouxeste da senda escura por onde caminhávamos, para que aprendêssemos a chance de poder ser feliz. Concede-nos assim, Senhor da vida, a oportunidade de retribuir a Ti o investimento que tens feito nas nossas almas. Não deixa com que desperdicemos essa oportunidade valiosíssima de compreendermos a vida além da matéria, pelos olhos que a doutrina espírita nos concede. Porque através desse conhecimento, sabemos que temos condições plenas de nos transformarmos. Sabemos que se nós nos empenharmos, conseguiremos vencer as imperfeições das nossas almas, porque agora só depende de nós. Só depende do nosso livre-arbítrio fazer a nossa mudança. Por isso, Senhor, ajuda-nos, para que não percamos a lucidez que já possuímos, para que as perturbações espirituais que arrastamos há tantos séculos em derredor dos nossos passos, possa finalmente acerenar diante da imensidão de luz que o Espiritismo representa nas nossas vidas. Por isso te pedimos que auxilies aos nossos espíritos benfeitores, ao nosso anjo guardião,
para que Ele possa estar mais próximo de nós, para que Ele consiga ter mais acesso às nossas mentes, para que os nossos corações estejam mais sintonizados com o amor, e assim consigamos fazer aquilo que nos comprometemos que faríamos. Não deixa, ó Senhor da vida, que desperdicemos essa chance inestimável que Tu estás nos dando. Meu Deus, o que seria de nós se não conhecêssemos essa mensagem renovadora? É por isso que nós reunimos os nossos corações em prece, apenas para Te agradecer, apenas para Te dizer o nosso muito obrigado, porque não há mais o que Te pedir, Senhor, diante desse tesouro de informações que Tu nos concedeste para iluminar as nossas vidas. Não deixa que percamos essa chance, mas fortalece-nos os bons propósitos e faz, Senhor, com que nós sejamos dignos de tudo isso. Nós precisamos honrar o investimento que Tu fazes. E nesses dias sombrios que a nossa humanidade atravessa, marcado por tanta descrença, tanto desamor, tanta malquerença, tanta dificuldade, tantas angústias e tanto choro, que nós possamos utilizar essa mensagem que Tu nos concedeste para poder semear amor e paz em derredor de nós. Concede-nos assim o dom de sermos portadores dessa mensagem, primeiramente nos nossos lares, reunindo aqueles que Tu nos concedeste, acalentando as almas que Tu nos ofereceste para cuidar, e fazendo, Senhor, com que os nossos corações estejam a serviço da Tua causa. Abraça-nos assim, no propósito de verdadeiramente sermos melhores, de verdadeiramente nos transformarmos com aquilo que sabemos, para que façamos um novo momento nas nossas vidas, para que inauguremos uma nova era dentro de nós, com a oportunidade que Tu nos concedeste do conhecimento que o Espiritismo nos dá. Obrigado assim, Senhor, por isso que Tu nos concedeste, e faze-nos assim podermos retribuir a vida, dando os nossos corações no propósito do amor e do bem, para Te sermos gratos pela Tua imensidão de misericórdia. Obrigado assim, Senhor, por todas essas bênçãos, que a tua paz e a Tua misericórdia estejam derramados sobre todos os Teus filhos sobre a face da terra, que o Teu amor se derrame por sobre todos os lares do planeta, e que as Tuas bênçãos deem a toda a humanidade uma noite hoje de muita paz e de muita fraternidade em todos os espaços do nosso planeta. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado. Lembrando dos nossos irmãos que o Jorge Larrat, ele faz toda segunda-feira o Pinga Fogo na Web Rádio Fraternidade, das 21 às 23 horas. É fantástico. Quem quiser acessar, vai valer a pena. Tenha certeza disso. Jorge, mais uma vez, o nosso sincero agradecimento. Que Deus continue te amparando e te assistindo cada vez mais.